APIs de implementação de funcionalidade de requisições HTTP pelo JavaScript de nível mais alto de abstração utilizam outros padrões de projeto, como o padrão de promises. O padrão de projeto de promises ele é implementado por diferentes APIs. Nesse slide, eu trago para vocês um exemplo de uso de promises com o uso da biblioteca da função fetch. A função fetch ela é uma função disponibilizada no escopo global de execução do JavaScript dentro dos navegadores web. Ela tende a facilitar a implementação de requisições AJAX sendo implementadas nos nossos códigos de front-end. Nesse exemplo que eu trago para vocês, essa chamada da função fetch ela executa a mesma funcionalidade que nós implementamos anteriormente com a nossa função de AJAX, com o padrão de callbacks. Inicialmente, observem que nós fazemos uma chamada à função fetch definida no escopo do nosso código. Essa função fetch ela recebe como parâmetro a URL para onde deve ser direcionada a requisição HTTP, a mesma URL que nós utilizamos anteriormente no nosso exemplo baseado em callbacks. Essa requisição HTTP ela traz para nós uma representação de um objeto de resposta HTTP. Esse objeto de resposta ele não tem o dado puro em formato de string e nós precisamos convertê-lo para o formato JSON. Nesse caso, essa função ela traz um método, esse objeto de resposta ele traz um método JSON que quando você chama ele vai converter o corpo da resposta da requisição HTTP para um dado e depois, com esse dado em mãos, nós podemos lê-lo e fazer o console log da mesma forma como nós fizemos anteriormente. Lembrando que essa implementação faz a mesma coisa que o nosso código apresentado na videoaula anterior. A diferença é que esse nosso código ele se utiliza do padrão de projeto de promises. O padrão de projeto de promises ele tinha como objetivo evitar um cenário em aplicações web de front-end, principalmente, que nós chamávamos de callback hell, que seria o inferno de callbacks. Em determinados cenários, quando nós precisávamos executar múltiplas requisições HTTP encadeadas umas nas outras, de forma que eu precisava esperar a primeira ser finalizada para começar a segunda e assim por diante, quando nós utilizávamos funções baseadas em callbacks, frequentemente nós caímos em um cenário parecido com o que eu estou apresentando para vocês, em que nós temos uma função que eu tenho que passar como parâmetro uma outra função que vai ser executada quando ela ser finalizada. Dentro dela eu executo uma outra função que só vai ser que precisa chamar uma outra função quando ela for finalizada e assim por diante. Esse cenário era caracterizado como callback hell porque frequentemente nós tínhamos múltiplas callbacks sendo chamadas uma dentro das outras e era difícil às vezes na hora de debugar o nosso código identificar em qual callback que nós estávamos, que informações nós tínhamos que passar para as callbacks de dentro e que informações nós tínhamos que passar para as callbacks de fora. Esse cenário era caracterizado como callback hell. Para tentar fugir desse cenário, foi estabelecido o padrão de projeto de promise, que ele se utiliza de um objeto de retorno que representa uma promessa de execução. Esse objeto ele utiliza-se do método .then para executar trechos de código dependentes da realização da entrada e da saída, ou seja, da finalização da chamada AJAX. E ele utiliza-se do método .catch para realizar o tratamento de erros, e ele tem como objetivo reduzir a ocorrência do chamado callback hell. O objeto de promise ele é um objeto que a princípio ele representa uma execução de uma tarefa de entrada e saída. Inicialmente a promise ela é retornada dada a chamada de uma requisição AJAX, por exemplo. E esse objeto de promise ele vai estar em um estado de pending, que eles chamam, que significa que a promessa de execução ela ainda não foi finalizada. Depois, conforme a requisição AJAX, a requisição HTTP é finalizada, essa promise ela seria passada para um estado de resolved em caso de sucesso ou ela seria passada para um estado de rejected em caso de problemas na execução desse processo de entrada e saída. No caso da execução resolved, a promise ela pode receber um parâmetro de callback pelo método .then
que seria executado quando ela fosse resolvida, quando ela fosse para estado resolvida, com a informação que foi carregada pelo processo de entrada e saída. Da mesma forma, no ponto catch, poderia ser implementada uma funcionalidade de tratamento de erros caso ocorresse algum tipo de problema na execução dessa promise. A promise ela evita o cenário de callback else, porque dentro das funções do ponto dentro da callback de sucesso e da callback de rejected, existe a possibilidade de nós fazermos o encadeamento de promise, de forma que o retorno da chamada do ponto then, se ele for um processo de entrada e saída e ele retornar uma promise, eu retorno ele como uma nova promise de execução que vai ser executada só depois que ela for resolvida. E aí, dessa forma, eu evito colocar uma callback dentro de outra, que era um cenário que era necessário ser implementado quando utilizando callbacks, pura e simplesmente. Para entender esse padrão de projeto, considerando o nosso código anterior, né, que faz uma requisição AJAX buscando um dado JSON da Dummy JSON API, vamos analisar esse código ponto a ponto. Na primeira linha, essencialmente, é realizada a requisição HTTP, que é caracterizada como uma requisição AJAX, um processo de entrada e saída dentro do JavaScript. Essa requisição, essencialmente, ela retorna uma promise. E essa promise, por padrão, ela é uma promise que ela vai ser inicializada em estado de pending até que a requisição HTTP seja concluída. Esse objeto de promise, ele tem um método then, a partir do qual nós podemos definir uma callback que vai ser executada, uma função que vai ser executada quando essa promise for evoluir para o estado de resolved. Então, quando ela for para resolved, eu vou poder chamar essa função passada como parâmetro. E, basicamente, se eu executar esse código, o resultado, né, dessa promise resolved, basicamente, seria um objeto do tipo resposta, associado à API do fetch, que ele é um objeto que ele traz os dados da resposta HTTP, identificando cabeçalhos, características, o corpo e entre outras informações. Na API do fetch, é importante observar que a resposta em si ela é retornada como uma string, como um objeto do tipo string, parecido com o que nós utilizávamos em Java. Ou seja, ele não contém o dado de uma forma que nós podemos simplesmente parsear, utilizando o JSON parse. Para converter ele para um objeto JSON, um objeto JavaScript que possa ser utilizado dentro da nossa programação, nós precisamos chamar o método .json desse objeto de resposta. Esse método .json, por sua vez, ele retorna uma outra promise, que é a promise de tradução do corpo da resposta para um dado do tipo objeto JavaScript. Então ele é caracterizado como, esse cenário é caracterizado como um cenário de encadeamento de promises, que dessa vez o resp.json ali, ele retorna uma nova promise. Como ele está no retorno da callback, a princípio tudo isso daí vai me retornar uma nova promise que só vai ser executada quando o resp.json for finalizado. Quando o resp.json for finalizado, por sua vez, quando ele atingir o estado de resolved, nós vamos poder executar uma função de callback passada ali para o último método then, associada à última promise, que quando essa última promise evoluir para o estado de finalizada, resolvida, ele vai ter as informações que nós as informações do objeto JSON, da mesma forma como nós tínhamos implementado anteriormente. É importante observar nesse caso, né, que essa API baseada em promises, ela é caracterizada pelo retorno de um objeto do tipo promise. Ela tem mecanismos de tratamento de chamada, de sucesso da chamada, né, que é basicamente por meio do uso do objeto de promise. Ele tem o método then, que ele recebe uma função que vai ser chamada quando a promise atingir a situação de resolved. Ele evita o cenário de callback hell por meio do encadeamento de promises, como no exemplo que nós vimos. E o mecanismo de tratamento de erros dele é por meio de uma chamada de .catch no próprio objeto de promise da API. APIs baseadas em promises, elas têm algumas outras vantagens também em relação ao uso de callbacks,
pois existem algumas diretivas específicas para tratar com quando você estiver trabalhando com múltiplas promises dentro de um sistema. Por exemplo, dentro do sistema do JavaScript existe uma chamada de promises.all, que é um método estático do objeto da classe promise, que você pode passar para ele uma lista de promises. E o resultado é que ele vai retornar uma promise que só vai ser resolvida quando todas as promises passadas com o parâmetro forem resolvidas junto. Ele tem algumas outras diretivas, como por exemplo a diretiva de promise.raise, que vai fazer a mesma coisa, no entanto ele vai gerar uma promise final, que vai ser o resultado da promise que finalizar primeiro entre todas as promises passadas com o parâmetro. Ele tem chamado de promise.reject para você rejeitar uma promise, .resolve para você resolver uma promise. É importante observar que nessa etapa da disciplina nós estamos trabalhando com APIs baseadas em promises. Essas APIs elas vão ser utilizadas principalmente para a execução de código de código Ajax no nosso front-end. No entanto, o uso da API de promises ele é estendido para qualquer plataforma baseada em JavaScript. Em Node, potencialmente, na disciplina de back-end, vocês trabalharam com algumas diretivas baseadas em promises, mesmo que de forma implícita nos códigos de vocês. É um padrão de projeto bastante recorrente, popular, e que eu definitivamente vou recomendar o seu uso dentro dos projetos de vocês.